No último vídeo a gente viu como fazer o tile map, que são esses bloquinhos aqui de terreno que a gente utiliza para desenhar a nossa fase, né? A gente viu como fazer, editar, colocar colisão. E agora no vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente vai fazer a água aqui, né? A imagem da água na nossa fase. Bom, primeiro eu notei aqui, ó, que o background ele está um pouquinho fora aqui, né? Então, para resolver isso, eu vou selecionar ele aqui e estender um pouco, tá? Isso aqui já vai garantir que ele não apareça o final dele, tá? Bom, uma outra coisa aqui para facilitar nosso trabalho cada vez que a gente clica aqui, ó, a gente está selecionando o mosaico e daí fica muito difícil de selecionar os outros objetos, né, que estão no cenário. Então a gente pode bloquear, tá? Apertar com o direito aqui no mosaico, vir aqui ó, em bloquear, bloquear seleção, tá? E daí a gente agora consegue mexer nos outros objetos sem que toda hora a gente fique selecionando o mosaico. Para desbloquear, a gente simplesmente aperta com o direito, vem aqui em bloquear e tem a opção de desbloquear, tá? Uma outra coisa importante, a gente sempre tem que olhar aqui, ó, em qual camada que a gente está trabalhando, né? No caso está aqui em background, eu vou trocar para principal, senão todos os objetos que a gente inserir, eles vão acabar caindo na camada de background, como aconteceu no último vídeo, né? Quando eu fui fazer o mosaico, né, e acabei sem querer colocando na camada de background, tá? Bom, um outro detalhe para a gente ajustar aqui, ó, é que o mosaico, né, o nosso tile map ele está com o nome mosaico, né? Mosaico é o nome padrão ali que vem, então eu vou colocar como terreno, para a gente saber que isso aqui é o tile map de terreno, tá? Então, beleza. Terminados os ajustes, agora sim vamos fazer a imagem da nossa água. Esse bloco que a gente tem aqui, esse retângulo azul que a gente estava utilizando como água, ele vai permanecer, até porque aqui na folha de evento ó, a gente tem a lógica aqui, né, quando o jogador colidir com a água, acontece tudo isso. Então a gente vai manter. É a mesma lógica que a gente fez para o jogador, né? Ele tem um bloquinho aqui que é o colisor e tem a imagem dele. Então a água vai ser a mesma coisa. Esse colisor, né, vai ser uma área ali que se o player bater, ele perde, né? Então a gente vai manter ele aqui. A gente pode só deixar ele com uma cor um pouquinho mais discreta, né? Então eu vou dar um duplo clique para editar. Ó, vou pegar aqui uma imagem, uma cor azul, vou colocar aqui um alfa para ele ficar com um pouquinho de transparência, vou colocar 100, né? Vai até 255 e vou pintar, então ele vai ficar um pouquinho transparente, já fica mais discreto, né? E agora sim, vamos colocar a imagem da água. A gente vai usar uma daquelas imagens lá dos tiles, né, daquele pacote de imagem que eu já baixei, né, o link está aqui na descrição do vídeo, mas a gente vai usar o seguinte, a gente não vai usar nem mosaico nem sprite, ó, vou dar um duplo clique aqui na tela, e a gente vai usar o mesmo que a gente usou para fazer o background, tá? Então, que é esse aqui, ó, plano de fundo em blocos, tá? Então, vou dar um duplo clique aqui, vou clicar aqui em qualquer lugar e vou abrir a pastinha. Então, vou vir nessa opção de abrir, né, um arquivo lá da pasta. E aqui está dentro do pacote que a gente baixou, dentro de Base Pack, tem tiles, né, no mesmo lugar que a gente pegou os tiles ali para fazer a fase. E a gente vai usar esse daqui, ó, tá? O Liquid Water Top Mid, que ele tem a bordinha aqui, ó, com um canto, né, de 90 graus. E esse aqui tem a bordinha arredondada, então esse não vai dar muito certo. Então a gente vai usar esse daqui, podemos fechar o editor, tá? E tá aqui o nosso tile. Então assim, ó, conforme a gente estica ele para a esquerda e para a direita, ele vai repetindo o padrão ali do desenho, né? Então eu vou deixar ele bem exagerado para um lado e para o outro, a gente até vai precisar disso, né? Que ele seja um pouquinho maior. E para baixo também, né? Mas para baixo eu não quero que ele fique se repetindo. Então eu vou usar aquela mesma opção que a gente tem aqui, ó. O preenchimento horizontal a gente deixa repetir, né, para fazer esse efeito, e o preenchimento vertical eu vou colocar aqui, ó, agarrar a borda, que daí ele vai pegar a última cor ali e estender, né, para baixo. Beleza, então agora eu vou posicionar isso daqui na frente aqui do bloquinho, tá? Deixar ele que ele cubra só a parte de baixo aqui do bloco, né? Vamos sempre conferir aqui, ó, se ele está na camada principal, né? Porque se ele estivesse na camada background, ele ficaria lá para trás, né? Então, ele mantém aqui na camada principal, tá? E assim, se a gente rodar assim, vai ficar um pouco esquisito, né? Porque vai ficar uma imagem estática ali da água, né? Opa, rodei com o inspetor aqui aberto, né? Deixa eu fechar e rodar de volta. Beleza.
Então assim, ó, tá aqui a água, mas está completamente estática, né? Então não fica muito legal. Para fazer um pouquinho de movimento, ó, vou apertar aqui com o direito e a gente vai adicionar um novo comportamento e a gente vai usar o comportamento de senoide, que é aquele mesmo que a gente usou para fazer o movimento do inimigo, né? Então eu vou adicionar aqui esse comportamento e vou mudar um pouquinho os parâmetros dele. Então o tipo de movimento horizontal tá certo, né? Vai para um lado e para o outro, uma onda senoidal. O período é o tempo que ele leva, né? Então 4 segundos ficaria muito rápido. Eu vou aumentar isso daqui para 20 segundos, tá? Então ele vai ficar 10 segundos indo para um lado, 10 segundos indo para o outro, para dar aquele efeito assim, né, de água, como se estivesse indo e voltando. E a magnitude eu vou colocar um valor bem alto aqui, né? Então tá com 50, eu vou colocar 300, tá? Para ele andar bastante, né? Então esse 300 é o quanto ele vai andar e o período é o tempo que ele vai demorar para fazer, né, todo esse movimento. Tá? Se eu rodar aqui, ó, já vai ficar bem mais legal. A gente vai ter, ó, a água indo, dela dá uma paradinha, tá? E começa a voltar. Então ela vai ficar assim, 10 segundos indo, 10 segundos voltando, né, para dar esse efeito de, né, como se fosse água indo e voltando. Agora, para dar um pouquinho mais de profundidade, né, porque a gente só tem essa água aqui passando na frente, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou segurar o CTRL, clicar e arrastar. Ó. Quando a gente clica e arrasta, ele gera uma cópia, tá? E essa cópia eu vou deixar ela um pouquinho mais para cima, tá? Quase cobrindo aqui, ó, essa área. Só que daí a elevação Z dessa, né, que eu copiei, em vez de eu deixar no 0, eu vou colocar ela no -1, tá? Então ela vai ficar lá para trás do bloquinho de terra. E essa da frente eu vou colocar no 1, até eu esqueci de fazer isso, né? Para garantir que ela sempre apareça, né, na frente. Então no -1 está a água lá atrás, no 0 está o bloquinho, o player, né, e todos os objetos, e no +1, né, está essa água que está aqui na frente. E aí essa de trás, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar também a magnitude dela. Eu vou manter o período em 20, mas a magnitude eu vou pôr metade do que está, né? Eu vou colocar 150. Então se eu rodar agora, ó, a gente vai ter, né, um pouquinho de água lá atrás, o bloquinho no meio e a água aqui na frente. E como elas se movem com velocidade diferente, ó, né, essa da frente se move mais rápido, então dá a impressão que está realmente mais perto, né, porque a que está lá atrás ela acaba se movendo mais longe. Eu só esqueci de esconder, né, esse bloco aqui. Eu tenho várias formas de esconder, né? Eu posso trocar a opacidade dele aqui para 0, ou eu posso até, se não me engano, tem uma opção aqui de ele ficar visível. Aqui eu acho que é só aqui acho que é só no editor, vamos testar. Ele fica invisível só no editor. Então a gente vamos manter isso daqui. Então eu vou colocar agora só para simplificar, vou colocar a opacidade 0 mesmo, tá? Ele continua funcionando. E aqui a gente pode ajustar, né? Vou puxar essa da frente um pouquinho mais para baixo, essa de trás um pouquinho mais para baixo também. E vamos rodar agora para ver como que ficou o resultado final, tá? Então, ó, dá a impressão que, né, que tem água tanto na frente quanto atrás aqui do bloquinho. E se o player cai na água, ele cai, né, entre essas duas imagens aqui. Beleza? Então, para esse vídeo era só isso mesmo. No próximo vídeo eu vou mostrar como fazer as plataformas que se movem. Então a gente vai colocar a plataforma que vai ficar andando para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo. E o player pode subir nelas, né, para alcançar outros lugares. Beleza? Então valeu pessoal, até a próxima.